As estrelas brilhavam como pequenos diamantes contra a vasta escuridão do espaço. Entre eles, uma elegante nave prateada movia-se silenciosamente em direção ao planeta azul esverdeado. A nave pertencia à Coligação Galáctica, uma aliança de mais de 300 espécies exóticas que aprenderam a viver juntas em paz durante milhares de anos. Na ponte da nave, o conselheiro mais velho Vexnar estudou o planeta com 6 olhos que piscavam em momentos diferentes. A Terra, o lar dos humanos, a espécie mais temida que a coalizão já descobriu. Você tem certeza sobre esta missão? Perguntou seu assistente Milo, um pequeno ser verde com braços finos e orelhas grandes. Os avisos são muito claros. Devemos verificá-los. Já se passaram 50 anos desde a nossa última visita. Vexnar disse. Sua voz era calma, mas firme. Os faróis precisam de manutenção. A nave diminuiu a velocidade ao se aproximar dos faróis de alerta que orbitavam a Terra. Havia milhares deles. Cada um transmitindo a mesma mensagem em mais de 500 idiomas. Perigo, humanos adormecidos, não perturbem. Vexnar lembrou-se do dia, há 300 anos, quando a coalizão descobriu a Terra pela primeira vez. Eles estavam entusiasmados por encontrar uma nova espécie inteligente, mas essa excitação rapidamente se transformou em medo quando estudaram a história humana. Os humanos eram diferentes de outras espécies. Eles travaram guerras entre si. Eles destruíram seus próprios ambientes. Eles se forçaram a limites extremos. E eles nunca, jamais desistiram. No momento em que a coligação se preparava para fazer o primeiro contato, algo inesperado aconteceu. Os humanos adormeceram, todos eles. Em câmaras especiais no subsolo, protegidas por tecnologia incrível, toda a raça humana entrou em hibernação. Eles deixaram apenas sistemas automáticos funcionando e uma única mensagem de seu último líder acordado. O computador da nave reproduziu essa mensagem agora. Um homem cansado e de cabelos grisalhos apareceu na tela. Ele usava um jaleco branco e tinha olhos gentis. Meu nome é Dr. Alan Mitchell. Sou o último supervisor acordado do programa de hibernação da Terra. Se você está vendo isso, você encontrou nosso mundo enquanto dormimos. Entramos em hibernação para permitir que o nosso planeta se cure dos danos que causamos. Dormiremos por aproximadamente 1000 anos. Ele fez uma pausa e esfregou os olhos. Sabemos que nossa história nos faz parecer perigosos. Você não está errado em ser cauteloso, então deixo você com este aviso. Vamos descansar. Para a segurança de todos, não acorde os humanos. A mensagem terminou. Vexnar já tinha visto isso muitas vezes, mas ainda assim sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Comece a rotina de manutenção que você solicitou. Verifique todos os beacons e substitua-os que estiverem falhando. A tripulação trabalhou rápida e silenciosamente. Através dos seus scanners, puderam detectar as enormes instalações subterrâneas onde dormiam milhares de milhões de humanos. As câmaras ainda funcionavam perfeitamente, extraindo energia de fontes profundas da Terra. Elder, encontrei algo estranho chamado um dos técnicos. Há uma pequena nave no outro lado do planeta. Não é um dos nossos. Vexnar foi rapidamente até o scanner. A nave estava escondida na sombra da Terra, mas definitivamente estava lá. Era pequeno, construído para ser rápido, com marcas da hegemonia Vordax. Os Vordax eram novos na coalizão. Eles se juntaram há apenas 20 anos a uma raça guerreira que finalmente se cansou de ficar isolada. Eles ainda estavam aprendendo as regras de cooperação. Abra um canal de comunicação, ordenou Vexnar. Após várias tentativas, a nave Vordax respondeu. Seu capitão apareceu na tela, alto e coberto de escamas vermelhas, com uma crista pontiaguda na cabeça. Capitão Krisa, disse Vexnar calmamente, sua nave está em uma área restrita. Esses faróis marcam uma zona de quarentena. Estávamos apenas curiosos, ancião, Krisa respondeu com um sorriso que mostrava muitos dentes. Não cruzamos o limite do farol. Veja. Se você não faz isso. Os avisos sobre este planeta não são exagerados. Retorne à sua pista espacial designada imediatamente.
Chris inclinou ligeiramente a cabeça. Claro, ancião, estamos saindo agora. A comunicação terminou. Vexnar observou a nave Vordak se afastar, mas algo não parecia certo. Os Vordaks eram muito curiosos e ambiciosos. Eles não se juntaram à coalizão pela paz. Eles se uniram para ter acesso a novas tecnologias e conhecimentos. Marque esse navio em nossos registros. Vexnar disse à sua tripulação e verifique novamente todos os faróis perto de onde eles estavam escondidos. Eu não confio neles. Enquanto sua própria nave se preparava para deixar a órbita da Terra, Vexnar olhou mais uma vez para o planeta adormecido. Os humanos foram suficientemente sábios para reconhecer a sua própria natureza perigosa. Ele esperava que o resto da galáxia fosse sábio o suficiente para deixá-los dormir. 6 meses após a inspeção dos faróis de alerta da Terra, o embaixador Zixtal da hegemonia Vordak sentou-se em seus aposentos privados na estação central da coalizão. A sala estava quente e mal iluminada, como ele preferia. Na grande tela à sua frente passavam vídeos e imagens de humanos dos arquivos da coalizão. Humanos lutando em guerras. Humanos escalando montanhas. Humanos mergulhando em oceanos profundos. Humanos voando para a Lua com tecnologia primitiva. Humanos suportando uma dor que mataria a maioria das espécies. Humanos sobrevivendo a condições que deveriam ser impossíveis de viver. Zixtal não conseguia desviar o olhar. Suas escamas vermelhas brilhavam à luz da tela enquanto ele se inclinava para a frente, os olhos amarelos arregalados de fascínio. Eles seriam armas tão perfeitas, ele sussurrou para si mesmo. A porta tocou e Zixtal mudou rapidamente a tela para mostrar relatórios comerciais. Entre, ele chamou. Gary Wilson entrou. Ele era um dos poucos não-Vordaks que Zixtal conseguia tolerar. Wilson era velho para um membro da coalizão, com pele azul clara que havia ficado quase branca com a idade. Ele dedicou toda a sua vida de 200 anos ao estudo da história humana e foi considerado o maior especialista da coalizão na Terra. Embaixador, você queria me ver? Wilson perguntou, sua voz áspera pela idade. Sim, professora. Por favor, sente-se. Zixtal apontou para uma cadeira. Tenho estudado os relatórios da Terra e tenho algumas perguntas. Wilson sentou-se com cuidado. Fico feliz em ajudar, mas devo lembrar que as informações sobre humanos são restritas. Zixtal acenou com a mão em forma de garras com desdém. Sim, sim. Mas agora fazemos parte da coalizão. Certamente tais restrições não se aplicam aos aliados. Eles se aplicam a todos, disse Wilson com firmeza. O alerta sobre os humanos não é apenas político. É pela segurança deles e nossa. Zixtal inclinou-se para a frente. Mas por quê? Eles estavam dormindo há séculos. O que os torna tão perigosos que nem conseguimos estudá-los adequadamente? Wilson suspirou. Ele já havia respondido a essas perguntas muitas vezes antes. Os humanos são exclusivamente adaptáveis, explicou ele. A maioria das espécies evoluem para se adaptarem ao seu ambiente. Os humanos mudam seu ambiente para se adequar a eles. Quando confrontados com um problema, eles não desistem. Eles ficam obcecados em resolvê-lo. Isso parece admirável, disse Zixtal. Isso é. Mas também é assustador. Eles ainda eram primitivos quando quase destruíram seu próprio planeta várias vezes. Eles construíram armas que poderiam destruir toda a vida. Eles travaram guerras por ideias. Wilson balançou a cabeça. E eles são fisicamente notáveis. Eles podem continuar após lesões que paralisariam a maioria dos TCS. Eles podem sobreviver a temperaturas extremas, ficar dias sem água, curar feridas terríveis. Soldados perfeitos, sussurrou Zixtal, esquecendo-se de si mesmo. Os olhos de Wilson se estreitaram. É exatamente por esse tipo de pensamento que o acesso à Terra é restrito, embaixador. Os humanos não são armas ou ferramentas. Eles são pessoas. Pessoas complexas, inventivas, teimosas, que não gostam de ser controladas. Zixtal se recompôs. Claro, professor, não quis desrespeitar.
Estou apenas curioso de uma perspectiva científica. Wilson não parecia convencido. Deixe-me ser claro, embaixador. A decisão de deixar os humanos em hibernação não foi tomada porque a coligação os teme. Foi feito por respeito. Eles escolheram dormir para salvar seu planeta. Honramos essa escolha. E se alguém os acordasse? Zixtal pediu casualmente, apenas um ou dois, para a pesquisa. Wilson levantou-se, seu antigo corpo subitamente rígido de alarme. Isso seria o cúmulo dos tolos neis. Os humanos são intensamente sociais e protetores de sua própria espécie. Acordar um deles seria visto como um ataque a todos eles. A última mensagem do Dr. Mitchell não foi apenas um conselho. Foi um aviso. Após a saída de Wilson, Zixtal voltou aos vídeos classificados. Ele assistiu a imagens de atletas humanos realizando proezas incríveis, de soldados humanos enfrentando treinamentos brutais, de exploradores humanos enfrentando ambientes mortais com equipamentos primitivos. Ele tocou um comunicador escondido em sua mesa. Capitão Crezat, qual é o seu status? A voz que respondeu era baixa e ansiosa. Estamos nos aproximando da Terra agora, embaixador. Nenhum navio da coalizão detectado na área. Bom. Prossiga com a extração. Lembre-se, apenas 3 exemplares de regiões diferentes. A coligação não deve saber até provarmos o seu valor. E se houver complicações? Perguntou o Crezat. Zixtal sorriu, mostrando os dentes afiados. Não haverá. Eles são apenas animais adormecidos. O que poderia dar errado? Ao encerrar a comunicação, Zixtal não percebeu uma pequena luz piscando em sua mesa. O sistema de segurança da coligação sinalizou o seu acesso repetido a ficheiros humanos restritos e acabou de gravar a sua conversa com Crezat. O navio Vordak pairou silenciosamente sobre o continente norte-americano. Ele passou pelos faróis de alerta copiando seus padrões de sinal, fazendo os sistemas de defesa pensarem que era apenas mais um farol. O capitão Crezat estava na ponte, suas escamas brilhando sob as luzes vermelhas de emergência que costumavam permanecer escondidas. Varredura concluída, o capitão informou ao seu oficial de ciências. Localizarmos 3 instalações de hibernação de fácil acesso. Um no que antes era chamado de Colorado, um em Ontário e um em Oregon. Crezat assentiu. Bom. Envie as equipes de extração. Lembre-se das ordens do embaixador. Um exemplar de cada local. E tome cuidado para não danificar o equipamento de hibernação. Não queremos acordar mais do que levamos. 3 pequenos casulos se separaram da nave principal e desceram pela atmosfera da Terra. Cada um carregava 5 soldados Vordak e um oficial médico. Eles pousaram silenciosamente perto de seus alvos e começaram a cavar. As instalações de hibernação estavam profundamente enterradas, mas os Vordaks trouxeram equipamentos de perfuração poderosos. Em poucas horas, eles romperam as camadas externas de cada instalação. Eles ficaram surpresos com o que encontraram. Fileiras intermináveis de humanos adormecidos, cada um em um casulo transparente cheio de um líquido azulado. Os pods foram conectados a um sistema central que os mantinha vivos e monitorava sua saúde. Tudo foi automatizado, funcionando perfeitamente após 3 séculos de sono. Nas instalações do Colorado, o Vordak selecionou Lisa Blackwood. De acordo com os registros da instalação, ela era bióloga marinha. Seu casulo mostrou que ela estava com perfeita saúde, aos 34 anos, quando entrou em hibernação. Em Ontário, escolheram Steve Carter, um engenheiro mecânico de 41 anos. E no Oregon, encontraram Diane Powell, cujos registros mostravam experiência em estratégia militar, de 39 anos. Em seguida, carregaram as cápsulas em seus pequenos navios e retornaram ao navio principal. De volta à nave Vordak, os 3 humanos foram transferidos para um laboratório especial. Cruzado observou sua equipe médica se preparar para acordá-los. Os campos de contenção estão prontos? Ele perguntou. Lembre-se do que o embaixador Zixville disse. Eles podem ser perigosos quando despertados pela primeira vez. Todas as medidas de segurança estão em vigor, capitão. O médico-chefe garantiu-lhe.
Vamos acordá-los um de cada vez, começando pela bióloga. Eles injetaram um líquido transparente na cápsula de Lisa. O fluido azul da hibernação começou a escorrer e seus sinais vitais, que haviam sido lentos e constantes durante séculos, começaram a aumentar. Seu coração batia mais rápido, sua atividade cerebral aumentava. Lisa Blackwood abriu os olhos pela primeira vez em 300 anos. No início, ela apenas piscou, confusa. Então ela viu os alienígenas com escamas vermelhas observando-a através das paredes transparentes de sua cela de contenção. Seus olhos se arregalaram, mas ela não demonstrou medo, apenas surpresa e foco intenso. Controle notável, observou o médico. A maioria das espécies entraria em pânico. Eles ativaram um dispositivo de tradução e Cruzat falou devagar. Humano, você está seguro. Nós despertamos você da hibernação para estudar. Coopere e ele não será prejudicado. Lisa olhou em volta, observando cada detalhe do laboratório. Ela notou os outros dois casulos onde Steve e Diane ainda estavam acordando. Quando ela finalmente falou, sua voz estava rouca devido a séculos de silêncio. Água, ela disse simplesmente. Eles forneceram água a ela através de uma fenda no campo de contenção. Ela bebeu devagar, com cuidado. Então ela perguntou, há quanto tempo estou dormindo? Aproximadamente 300 anos terrestres, Cruzat disse a ela. Lisa assentiu, como se isso fosse exatamente o que ela esperava. E por que você me acordou? Ela olhou para os outros casulos. Somos pesquisadores, mentiu Cruzat. Queremos aprender sobre os humanos. Sua espécie é única na galáxia. O rosto de Lisa permaneceu calmo, mas algo brilhou em seus olhos. Um olhar rápido e calculista que Cruzat não percebeu. Eu entendo, disse ela, vou ajudá-lo a aprender sobre nós. Nos dias seguintes, o Vordax acordou Steve e Diane também. Todos os três humanos pareciam notavelmente adaptáveis, ajustando-se rapidamente à sua nova realidade. Eles responderam perguntas, realizaram testes físicos e pareciam aceitar a situação. Mas quando os alienígenas não estavam olhando, os humanos trocaram olhares. E tarde da noite, quando o laboratório estava quase vazio, eles sussurravam um para o outro através das barreiras entre suas celas. Os Vordax pensaram que estavam estudando os humanos. Eles não perceberam que os humanos os estavam estudando de volta. Jack Summers franziu a testa para seu console de segurança na estação central da coalizão. Algo não estava certo. O sistema sinalizou acesso incomum aos arquivos da história humana, mas quando investigou, encontrou mais problemas. Alguém acessou os dados de localização das instalações de hibernação da Terra, e a rede de faróis de alerta relatou breves perturbações de sinal há 3 semanas. Jack não era um oficial de segurança típico da coalizão. A maioria dos oficiais concentrava-se em disputas comerciais ou contrabando. Mas Jack optou por se especializar em monitorar mundos protegidos. A Terra era a mais protegida de todas. Ele tocou em seu comunicador. Comandante Reeves, preciso falar com você. É sobre a Terra. 20 minutos depois, Jack entrou no escritório de Olivia Reeves. Ela era uma oficial alta e séria, com pele roxa escura e cabelos com manchas prateadas que mostravam sua idade e experiência. Seu escritório era simples, com apenas alguns itens pessoais em sua mesa. O que você descobriu, policial Summers? Ela perguntou. Jack colocou seu bloco de dados na mesa dela. Alguém tem acessado informações restritas sobre humanos. Muito disso. E existem padrões de sinais inexplicáveis perto dos faróis de alerta da Terra. Olivia estudou os dados. Você tem algum suspeito? Os códigos de acesso pertencem ao embaixador Zixtal da hegemonia Vordax. A expressão de Olivia escureceu. O Vordax. Eles nunca aceitaram totalmente as regras da coalizão. Ela lutou por um momento. Precisaremos de provas antes de fazer acusações contra um embaixador. Prepare um pequeno navio de reconhecimento. Nós mesmos verificaremos os faróis. Enquanto isso, no navio de pesquisa Vordax, Lisa Blackwood estava sentada de pernas cruzadas em sua cela de contenção. Há 2 semanas,
os alienígenas estudavam os humanos. Eles realizaram testes físicos, coletaram amostras e fizeram inúmeras perguntas. Os humanos cooperaram perfeitamente. Perfeitamente demais, talvez. Mas o Vordax não percebeu. Liz estava observando seus padrões. Todas as noites, a equipe do laboratório ficava reduzida a apenas 2 guardas e um médico. Os campos de contenção eram fortes, mas o painel de controle era visível de sua cela. E ela notou algo importante. Quando o médico trouxe a comida, o campo enfraqueceu por 2,3 segundos. Hoje, o Vordax finalmente permitiu que os 3 humanos comessem juntos. Eles se sentaram em uma pequena mesa no centro do laboratório, guardas observando de todos os cantos. Eles estão testando nosso comportamento social, sussurrou Diane, sorrindo como se estivesse conversando amigavelmente. O ex-estrategista militar analisava o layout do navio toda vez que eles eram transferidos de suas celas para as áreas de testes. Steve assentiu. Ele estava estudando a tecnologia da nave durante os testes. A nave funciona com um sistema de energia semelhante ao que estávamos desenvolvendo antes da hibernação. Eu entendo a maior parte agora. Bom. Lisa disse calmamente, aprendi o suficiente da língua deles para entendê-los quando eles acham que não conseguimos. Eu sei porque eles realmente nos acordaram. Ela tomou um gole de água. Querem usar-nos como armas contra a coligação. Eles acham que os humanos são soldados perfeitos. Irônico, Diane disse com um pequeno sorriso. Escolheram um biólogo, um engenheiro e um estrategista militar. Se eles queriam armas, eles as conseguiram, mas não da maneira que esperavam. Os 3 humanos tinham um plano. Steve descobriu como desativar os campos de contenção. Diane mapeou o caminho para o centro de comunicação da nave e Lisa aprendeu o suficiente sobre os sistemas da nave para enviar uma mensagem à Terra, ou a quem quer que estivesse protegendo a Terra. Naquela noite, enquanto o rapaz se acalmava para o ciclo do sono, Lisa chamou o médico. Com licença, não estou me sentindo bem. O Vordax se aproximou com cautela. Qual é o problema? Acho que é a comida. Pode não ser compatível com a digestão humana. Lisa disse, segurando a barriga. Preciso de algo para a dor. Enquanto o médico se preparava para passar o remédio pela pequena abertura no campo, Lisa lavou-se bem. O campo tremeluziu como sempre. Mas desta vez, Steve estava pronto. Ele criou um pequeno dispositivo com peças que roubou durante os testes. Ele o ativou assim que o campo tremeluziu. O campo de contenção não foi reativado. O médico não percebeu primeiro. Quando ele percebeu que algo estava errado, Diane já havia se mudado. Seu treinamento militar manteve seu corpo forte apesar de séculos de sono. Ela se moveu mais rápido do que o Vordax pensava ser possível. Em segundos, ela deixou o médico inconsciente. Os guardas se viraram e pegaram suas armas. Mas Steve já estava desabilitando os outros campos de contenção. Temos 4 minutos antes que o sistema alerte a ponte. Lisa disse, pegando o cartão de acesso do médico. Vamos embora. Os 3 humanos saíram correndo do laboratório, entrando em um corredor de uma nave alienígena, prontos para lutar por sua liberdade. E pelos milhares de milhões de humanos que ainda dormem pacificamente na Terra. O capitão Cruzat estava saboreando sua refeição quando o alarme tocou. Luzes vermelhas brilharam em toda a sua sala de jantar privada. Ele ficou de pé, derrubando a cadeira para trás. Ponte, relatório. Ele gritou em seu comunicador. Os humanos escaparam da contenção, foi a resposta em pânico. Eles incapacitaram 2 guardas e o médico. Cruzat amaldiçoou. Como isso pôde acontecer? Os humanos pareciam tão dóceis, tão cooperativos. Bloqueou todas as sessões. Encontros, ele ordenou. Enquanto isso, Diane Powell liderava os corredores do navio. Seu treinamento militar incluiu a memorização de mapas, e ela criou um modelo mental da embarcação durante suas viagens diárias a diferentes salas de testes. Por aqui, ela sussurrou, apontando para a esquerda em um cruzamento. O centro de comunicação deve estar 2 níveis acima.
Lisa e Steve seguiram de perto. Steve carregava um dispositivo que havia levado do laboratório, uma ferramenta que o Vortex usava para analisar materiais. Ele o modificou para interromper seus sistemas de segurança. O elevador à frente nos levará para cima, disse Diane. Mas eles esperam que nós o usemos. Posso acessar os postos de manutenção. Steve disse, apontando para um painel na parede. Eles funcionam entre todos os níveis. Eu os notei nos diagramas técnicos que me mostraram durante os testes. Usando o cartão de acesso do médico, abriram o painel e subiram por um poço estreito. O espaço era apertado, cheio de canos e fiação. Eles subiram, ouvindo alarmes e gritando a voz de Vordak está abaixo deles. Quando chegaram ao nível certo, Steve abriu cuidadosamente outro painel. O corredor estava vazio, mas eles podiam ouvir os soldados Vordak procurando nas proximidades. O centro de comunicação fica no final deste corredor. Diane sussurrou, será guardado. Lisa acenou com a cabeça, tenho uma ideia. Ela estudou a língua e a cultura dos Vordak durante seu cativeiro. Eles são muito hierárquicos. Eles não questionarão uma ordem direta de alguém de posição superior. Usando a jaqueta do uniforme médico que ela havia levado, Lisa rasgou pedaços de tecido colorido. Essas marcas coloridas indicam posição, explicou ela, criando pequenas faixas que amarravam nos braços. Isso nos fará parecer que temos autoridade. Com Diane e a liderança, caminharam confiantes pelo corredor. Quando chegaram ao centro de comunicação, 2 guardas ficaram em posição de sentido. Protocolo de emergência. Diane latiu na língua do Vordak, usando frases que Lisa lhe ensinou. As amostras devem enviar uma mensagem para evitar falha do sistema. Os guardas hesitaram, confusos com a estranha mistura de marcadores de autoridade e com o fato de os espécimes andarem livremente. Aquele momento de confusão era tudo o que Diane precisava. Ela se moveu com uma velocidade chocante, incapacitando ambos os guardas antes que pudessem reagir. Steve correu para acessar os controles da porta. Dentro do centro de comunicação, 3 técnicos da Vordak viraram-se surpresos. Antes que pudessem soar o alarme, Diane também os subjugou. Steve, você consegue trabalhar neste sistema? Lisa perguntou. Steve estudou os controles. É semelhante aos nossos sistemas de satélite, só que mais avançados. Dê-me um minuto. Enquanto Steve trabalhava, Lisa e Diane trancavam a porta. Lisa encontrou o sistema de comunicação interna da nave. Acho que posso usar isso para falar com todo o navio, disse ela. Só então, a tela principal do centro de comunicação se iluminou. O rosto zangado do Capitão Cross apareceu. O que você pensa que está fazendo? Ele sibilou. Vocês são nossos exemplares, nossa propriedade. Lisa deu um passo à frente, de frente para a câmera. É aí que você está errado, capitão. Não somos propriedade de ninguém. E agora você vai nos ouvir. Croza riu. Ouça você. Tem um navio cheio de soldados. Você não tem para onde ir. Então você deve estar muito interessado no que temos a dizer. Lisa respondeu calmamente. Steve, mostre a ele. Steve acessou o sistema de navegação da nave. Ele exibiu sua posição atual, em órbita ao redor da Terra, e depois mostrou o que aconteceria se ele ativasse os motores da nave em rota de colisão com a superfície da Terra. Um movimento errado dos seus soldados. Lisa disse, e jogamos esta nave em nosso planeta. O impacto danificaria várias instalações de hibernação. Você sabe o que aconteceria então? Milhões de humanos acordariam e não seriam felizes. As escamas de Cross empalideceram. O que você quer? Primeiro, disse Lisa, você nos contará a verdade. Por que você nos acordou? O que você realmente quer com os humanos? Cross hesitou, depois decidiu que a verdade poderia salvar a sua missão. Acreditamos que os humanos seriam guerreiros perfeitos para a hegemonia de Vordax. O embaixador Sixtal quer criar uma força de combate humana leal a nós. Lisa, Steve e Diane trocaram olhares. Seus piores temores foram confirmados.
O Vordax não queria apenas estudá-los. Eles queriam transformar humanos em armas. O Capitão Croza tentou manter a calma enquanto falava com os humanos através da tela de comunicação. Seus soldados esperaram do lado de fora da porta trancada do centro de comunicação, mas ele ordenou que não atacassem. A ameaça dos humanos de derrubar a nave na Terra era perigosa demais para ser ignorada. Ouça-me, disse Croza. Você não entende a galáxia em que acordou. A coalizão que vigia o seu planeta é fraca. A hegemonia Vordax pode oferecer aos humanos um lugar de poder. Lisa balançou a cabeça. Você não entende os humanos, capitão. Não queremos ser armas. Nós nos colocamos para dormir para curar nosso mundo, não para acordar e travar as guerras de outra pessoa. Enquanto Lisa mantinha Croza falando, Steve trabalhava rapidamente em outro console. Ele havia encontrado navio registros e estava aprendendo tudo o que podia sobre o estado atual da galáxia. Diane observou a porta e os sensores internos da nave, certificando-se de que não seriam surpreendidos. Eu encontrei algo. Steve sussurrou para Lisa. Há uma nave de reconhecimento da coligação a aproximar-se. Devem ter detectado a atividade ilegal do Vordax. Lisa assentiu levemente, mas manteve o foco em Croza. Aqui está o que vai acontecer, capitão. Você vai nos levar de volta à Terra, às nossas câmaras de hibernação. Então você vai embora e nunca mais voltará. As escamas de Croza escureceram de raiva. Você não está em posição de fazer exigências. Não estamos? Diane disse, aparecendo. Acessei seus sistemas de armas. Posso disparar no meu próprio planeta, se necessário. Isso definitivamente acordaria mais humanos. Croza sibilou em frustração. Ele não esperava que esses humanos primitivos entendessem a tecnologia de sua nave tão rapidamente. Naquele momento, Steve percebeu algo em sua tela. Lisa, Diane, ele disse com urgência. Os sensores da nave estão detectando outra embarcação se aproximando rapidamente. Não é Vordax. A tela principal se dividiu repentinamente, mostrando Croza e um novo rosto, uma alienígena de pele roxa vestindo o que parecia ser um uniforme. Esta é a comandante Olivia Rives da Coalition Security, anunciou a nova figura. Nave Vordax, você está em espaço restrito. Desligue suas armas e prepare-se para ser abordado. Croza ficou pálido. Esta é uma missão científica, ele mentiu. Temos permissão, Toe. Salve isso, capitão. Olivia interrompeu. Sabemos que você violou o Tratado de Preservação da Terra. Seus olhos se arregalaram quando ela notou os humanos. Esses são humanos? Você os acordou. Eles nos sequestraram. Lisa explicou rapidamente. Tirou-nos das nossas câmaras de hibernação contra nossa vontade. A expressão de Olivia escureceu de preocupação. Esta é uma violação grave da lei da coligação. Ela olhou diretamente para os humanos. Lamento profundamente pelo que aconteceu com você. A coligação honrou o desejo da sua espécie de permanecer em hibernação durante séculos. Croza de repente gritou ordens na língua Vordax. O navio balançou quando seus motores dispararam. Ele está tentando escapar. Diane gritou, agarrando-se a um console para se equilibrar. Steve trabalhou freneticamente em seu terminal, destravando os controles do motor, mas ele estava controlando a partir da ponte. Do lado de fora da porta do centro de comunicação, eles podiam ouvir os soldados Vordax tentando arrombar. A porta não aguentaria muito mais tempo. Na tela, Olivia falava com urgência. Estamos perseguindo, mas a nave dele é mais rápida. Humanos, se puderem atrasá-lo. Trabalhando nisso, disse Diane. Ela havia encontrado os sistemas internos da nave e estava fechando seções uma por uma. A porta do centro de comunicação se abriu. Soldados Vordax entraram correndo, com armas prontas. Os 3 humanos permaneceram firmes, preparados para lutar se necessário. Mas antes que qualquer um dos lados pudesse agir, a voz de Jack Summers veio pelo sistema de comunicação. Alvo bloqueado. Ele anunciou do navio da coalizão, disparando um tiro incapacitante.
A nave Vordax fechou quando a arma da coalizão atingiu seus motores. Os alarmes soaram por toda a embarcação. Potência do motor em 30%, informou o técnico da Vordax. Não podemos ultrapassá-los agora. Croza rugiu de frustração, mas era um líder prático, com motores desativados e forças da coalizão se aproximando. Ele não teve escolha. Abaixem-se, ele ordenou a seus soldados. Abaixe suas armas. Os soldados hesitaram e depois obedeceram. Diane, Lisa e Steve trocaram olhares de alívio cauteloso. Uma decisão sábia, capitão, disse Olivia na tela. Prepare-se para ser abordado. Os humanos serão transferidos para nossa nave. Enquanto os soldados Vordax recuavam, Lisa deu um passo à frente. Isso não acabou, ela disse a Croza. Você disse que o embaixador Zixtal ordenou esta missão. Ele ainda está por aí, ainda planejando usar humanos como armas. Não se preocupem, Olivia assegurou-lhes. O embaixador enfrentará justiça por isso. A coalizão leva muito a sério a proteção da Terra. Steve olhou para as informações que ainda rolavam em sua tela. Dados sobre a Gala XY em que ele acordou. Era vasto, complexo e perigoso. E agora, eles estavam acordados, sem como voltar a dormir. O navio da coalizão era muito maior e mais limpo que o navio Vordax. Lisa, Steve e Diane estavam sentados em uma confortável sala de reuniões com a comandante Olivia Reeves e o oficial de segurança Jack Summers. Os humanos receberam roupas e alimentos limpos, e os exames médicos confirmaram que eles estavam com boa saúde, apesar da provação. Ainda não consigo acreditar que estamos aqui conversando com alienígenas. Steve disse, balançando a cabeça. Quando fomos dormir, mal tínhamos missões em Marte. Olivia sorriu. A galáxia tem muitas espécies. A coalizão foi formada cerca de 100 anos após o início da sua hibernação. Mantemos a paz e a cooperação entre mais de 300 civilizações diferentes. E você tem protegido a Terra todo esse tempo? Lisa perguntou. Jack assentiu. A Terra é classificada como um mundo protegido. A mensagem final do seu Dr. Mitchell foi tratada com grande respeito. A decisão de deixar os humanos dormirem e curarem o seu planeta foi honrada pela coligação. Até o Vordax aparecer, notou Diane. A expressão de Olivia escureceu. O Vordax juntou-se à coligação apenas recentemente. Eles ainda estão aprendendo nossos costumes. Mas esta violação vai além do simples mal-entendido. Uma tela na parede foi ativada, mostrando o Capitão Chris em uma cela. Oficiais da coalizão o interrogavam. Ele está contando tudo a eles. Jack disse. Os Vordax respeitam a força e se consideram derrotados. Chris confirmou que o embaixador Zixtal ordenou a missão de acordar os humanos e estudá-los como armas potenciais. Diane inclinou-se para a frente. Então o que acontece agora? Você pode nos colocar de volta em hibernação? Olivia e Jack trocaram olhares preocupados. Receio que não seja tão simples. Olivia disse gentilmente. A tecnologia de hibernação que o seu pessoal desenvolveu é incrivelmente complexa. Poderíamos devolvê-los aos seus casulos, mas reativar o processo de hibernação de maneira adequada seria difícil sem a experiência humana. Então estamos presos acordados. Lisa disse, a compreensão surgindo em seu rosto. Por enquanto, sim, Jack. Confirmou. Mas há um problema mais imediato. O embaixador Zixtal não sabe que o seu plano falhou. Segundo Crisa, o embaixador esperava relatórios regulares sobre os espécimes quando esses relatórios parassem de chegar. Ele saberá que algo deu errado. Steve terminou. Exatamente, disse Olivia. E acabamos de receber a notícia de que a nave pessoal do embaixador deixou a estação central da coligação pouco depois de termos partido para investigar os faróis de alerta da Terra. Acreditamos que ele esteja indo para o espaço Vordax com informações sobre as instalações de hibernação da Terra. Os humanos trocaram olhares alarmados. Se ele chegar ao mundo natal dos Vordax com essa informação, Lisa começou. Eles poderiam enviar uma força maior para sequestrar mais humanos. Diane terminou.
Ou pior, atacar diretamente as instalações de hibernação. Steve se levantou, andando pela sala. Precisamos detê-lo antes que ele chegue lá. Jack trouxe um mapa estelar na tela. Já estamos em perseguição, mas ele tem vantagem. A nave dele é mais rápida que a nossa, mas talvez consigamos interceptá-lo aqui na nebulosa Cirrus. É um perigo para a navegação que todos os navios tenham de reduzir a velocidade para passar com segurança. Diane estudou o mapa, com seu treinamento militar começando. Que tipo de armas sua nave possui? Sistemas defensivos padrão da coalizão, explicou Olivia. Projetado para desabilitar, não destruir. Onde são soldados da paz, não guerreiros. E 6 navios altos? Lisa perguntou. As embarcações diplomáticas geralmente têm armas leves, mas as naves Vordax tendem a violar essas regras. Jack disse que deveríamos esperar alguma resistência. Os humanos se amontoaram, conversando baixinho entre si por um momento. Então Lisa voltou-se para os oficiais da coalizão. Queremos ajudar, ela disse com firmeza. Esta é a nossa luta também. Esse é o nosso povo que ainda dorme na terra. Olivia considerou isso. O que você sugere? Diane conhece estratégia militar. Lisa explicou. Steve entende tanto a sua tecnologia quanto os sistemas Vordax desde o tempo em que esteve no navio. E eu aprendi o suficiente e recorreu à psicologia do Vordax para prever como Zictal poderia reagir. Onde os humanos, acrescentou Steve, poderemos ver soluções que você não consideraria. Jack parecia cético, mas Olivia assentiu lentamente. Os Vordax queriam os humanos como armas porque reconheciam o seu pensamento adaptativo. Talvez possamos usar a mesma habilidade para detê-los. Comandante, uma voz chamou pelo sistema de comunicação da nave. Entramos na nebulosa Cirrus. Sensores de longo alcance estão detectando a nave do embaixador Zictal à frente. Parece que temos nossa chance. Disse Diane, estudando a exibição tática que apareceu na tela. Vamos mostrar aos Vordax porque eles deveriam ter acatado o aviso sobre acordar humanos. Olivia sorriu. Bem-vindo à ponte então. É hora de impedir um embaixador de iniciar uma guerra. A nebulosa Cirrus preencheu a tela com cores rodopiantes de gás roxo e azul. A nave da coalizão moveu-se lentamente através das nuvens cósmicas. Sensores trabalhando com potência máxima para rastrear a embarcação do embaixador Zictal à frente. Lisa, Steve e Diane estavam na ponte com a comandante Olivia e o oficial Jack. A tripulação da coalizão aceitou a ajuda do humano, impressionada pela sua rápida adaptação à situação. O navio dele está logo à frente, informou Jack, mas há um problema. A nebulosa está interferindo no direcionamento de nossas armas. Não conseguimos uma fechadura limpa para desativar os motores. Diane estudou a exibição tática. E se não precisarmos ligar os motores dele? Ela perguntou. Steve, você disse que as naves Vordax têm suas redes de comunicação no casco superior. Certo. Steve assentiu. Sim, eles consideram-no o sistema mais importante, por isso colocam-no onde é mais fácil de reparar. Comandante, disse Diane, se direcionarmos as comunicações deles em vez dos motores, poderemos impedir que Zictal envie quaisquer dados para o mundo natal dos Vordax. Olivia pareceu impressionada. Isso poderia funcionar, mas precisaríamos chegar muito mais perto para obter uma imagem precisa através desta nebulosa. Tenho uma ideia, disse Lisa. Ela estava estudando as propriedades da nebulosa. O gás afeta seus sensores, mas e o som? Seus navios usam comunicação de áudio? Temos essa capacidade, confirmou Jack, embora raramente seja usada. Abra um canal para a nave de Zictal, sugeriu Lisa. Falarei com ele na língua Vordax. A sua cultura valoriza o confronto direto. Se eu o desafiar adequadamente, ele poderá desacelerar ou até mesmo se virar para nos encarar. A comandante Olivia assentiu. Vale a pena tentar. Canal aberto. Lisa deu um passo à frente e começou a falar na linguagem áspera e estalante do Vordax. A tripulação da coalizão pareceu surpresa com sua fluência. O que ela está dizendo?
Olivia sussurrou para Steve. Ela o está chamando de covarde, explicou Steve, dizendo que os verdadeiros Vordax enfrentaram seus inimigos e não fugiram. É um insulto sério à cultura deles. O plano funcionou. A nave de Zictal diminuiu a velocidade e começou a girar na nebulosa. Ele está respondendo, disse Jack, apenas áudio. A voz irritada de Zictal preencheu a brecha. Ele falou primeiro em Vordax, depois mudou para a linguagem comum. Você acha que pode me impedir? Eu tenho os segredos da tecnologia de hibernação humana. A hegemonia me recompensará muito por esse conhecimento. Alvo bloqueado em sua matriz de comunicação. O oficial de armas relatou calmamente. Fogo, ordenou Olivia. As armas da nave da colisão dispararam um raio preciso que atingiu a nave de Zictal exatamente onde seus sistemas de comunicação estavam localizados. A tripulação da ponte aplaudiu. Golpe direto, Jack confirmou. Seus sistemas de comunicação estão desativados. Ele não pode transmitir nenhum dado para o mundo natal dos Vordax. Mas a vitória durou pouco. A nave de Zictal subitamente disparou de volta, atingindo a nave da coalizão com força suficiente para abalar toda a ponte. Ele está fugindo. Diane observou, observando a exibição tática. Mas veja o curso dele. Ele está indo mais fundo na nebulosa, não em direção à saída. Steve estudou as leituras dos sensores. A nebulosa fica mais densa à frente. Seus escudos não aguentarão essa velocidade. Ele está desesperado, disse Lisa. Ele sabe que se retornar ao espaço Vordax sem os dados humanos ou espécimes, perderá tudo. Comandante Olivia abriu um canal novamente. Embaixador Zictal, a sua nave não sobreviverá a essas condições. Mude o curso imediatamente. Nunca veio a resposta. Os humanos serão nossos. Os segredos do seu poder pertencerão aos Vordax. Eles observaram em silêncio enquanto a nave de Zictal se aprofundava na nebulosa. Os gases densos e as descargas de energia atingiram a nave até que os escudos falharam completamente. O navio começou a se desintegrar. Podemos salvá-lo? Lisa perguntou. Não a essa distância, nessas condições. Jack disse sombriamente. Ele fez sua escolha. Os sensores registraram a destruição final da nave de Zictal. Com ele foram os dados que ele roubou sobre as instalações de hibernação da Terra. 2 semanas depois, os 3 humanos compareceram perante o Conselho da Coalizão, uma reunião de representantes de centenas de mundos. Eles ouviram a comandante Olivia descrever a trama de Vordax e o papel dos humanos em detê-la. À luz destes acontecimentos, anunciou o líder do conselho, reforçamos as medidas de proteção em torno da Terra. Os humanos restantes continuarão dormindo sem serem perturbados. E quanto a nós? Perguntou Diane. Oferecemos-lhe um lugar entre nós. O líder do conselho disse, como representantes da humanidade, quando seu povo eventualmente despertar naturalmente, vocês poderão ajudá-los a compreender a galáxia que encontrarão. Lisa, Steve e Diane se entreolharam. Eles haviam perdido seu mundo. A Terra que eles conheciam estava há séculos atrás. Mas eles encontraram um novo propósito. Mais tarde, quando uma nave da coalizão colocou novos faróis de alerta ao redor da Terra, Lisa adicionou uma mensagem pessoal ao aviso automático. Seria transmitido junto com as palavras originais do Dr. Mitchell nos séculos seguintes.